Boa noite, companheiros que estão nos acompanhando aqui no mais esse Cuscuz com Debate, ao vivo nesta segunda-feira, acompanhado aqui no Facebook, no Instagram e também gravado para a gente postar depois em nossas páginas no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre o Conselho Tutelar, o que é, dentre outras atividades desse importante órgão na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Mas antes disso, passar para a gente saber primeiro quem é Verônica, conselheira tutelar, que vai estar conversando com a gente nesse dia de hoje. Boa noite a todos e todas. Algumas pessoas já me conhecem, eu sou Verônica Oliveira, eu estou conselheira tutelar no primeiro mandato, que vai até o dia 10 de janeiro, no Conselho Tutelar da região Mangabeira, e fui reconduzida há mais 4 anos, que se iniciarão no dia 10 de janeiro de 2020. Eu sou uma carioca que vim morar em João Pessoa, nasci numa comunidade chamada Morro do Borel, na Tijuca, no Rio de Janeiro, e fui uma criança atendida pelos projetos da Pastoral do Menor e do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que aconteciam na comunidade. E a partir daí me tornei militante, adolescente protagonista e educadora no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Em um certo momento da minha vida mudei para Belo Horizonte, trabalhei com teatro um tempo em Belo Horizonte e vim parar em João Pessoa, mas nunca deixei de militar nos movimentos de criança e adolescente, de direitos humanos de criança e adolescente. E em 2015, após muitos anos de muitas pessoas dizendo: Verônica, sai candidata a conselheira, mas a função de conselheiro tutelar é uma função de uma responsabilidade enorme e que a gente precisa estar muito preparado para abrir mão de algumas coisas e de estar preparado também psicologicamente para poder enfrentar toda uma complexidade que chega até nós. Mas em 2015 me senti preparada e acho que venho cumprindo o meu papel com muita dignidade. Verônica, a gente segue a nossa conversa aqui, porque a gente também está pelo Instagram ao vivo. Eu só pedi para os meninos virarem aqui a câmera do celular no Facebook, que ele está na horizontal, né? A gente tem que buscar e colocar ele em pé para poder o pessoal visualizar melhor. Então sejam bem-vindos aí quem está chegando na nossa transmissão, né? Aqui você vai conseguir falar com o pessoal no Instagram, tá? E a gente já vai fazer a organização. Mas para o pessoal entender esse espaço que você está, né? Você sai de criança protagonista e vai a conselheira tutelar. Mas o que é o Conselho Tutelar? O que é essa entidade? O que é esse órgão? Como funciona? O Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, é um órgão administrativo que tem na sua principal atribuição zelar pelo cumprimento dos direitos. E zelar pelo cumprimento do direito, porque zelar pelo direito é um dever de todos, né? Todos nós, cidadãos, precisamos e devemos zelar pelo direito. Agora, zelar pelo cumprimento do direito é um dever específico do Conselho Tutelar, ou seja, na violação do direito pela família, pelo Estado ou em função da sua própria conduta, o Conselho Tutelar atua. Certo. E aí, deu certo aí? Tô tentando. Desconcentrou um pouquinho aqui a gente nessa... O que ele foi fazer? Mas vamos, o Conselho Tutelar aqui em João Pessoa, ele já é existente desde quando? E quantos nós temos hoje? Olha, nós temos 7 conselhos tutelares hoje na cidade de João Pessoa, já deveríamos ter 9, porque a cada 100 mil habitantes
se deve ter um conselho tutelar, quer dizer, todas as cidades independentes, para se ter o primeiro, não se tem a exigência de ter 100 mil habitantes. Né? É um município, tem que ter um conselho tutelar. Porém, para se ter o segundo, só a partir de 200 mil habitantes, porque tem que ter para cada 100 mil habitantes um conselho tutelar. Entendeu? Ficou meio confuso, mas assim, toda cidade tem que ter um, mas João Pessoa, como já passa de 900 mil habitantes, deveria ter 9. Porém, a falta de interesse do poder público com a política da criança e do adolescente faz com que se tenha 7 conselhos tutelares. E aí sobrecarrega algumas áreas, como Valentina e a região que é conhecida como região sul, que vai aqui do centro até Mumbaba. Então você imagina que é uma região extensa, pega centro da cidade, Cruz das Armas, Oitizeiro, toda aquelas construções novas, né, que tem o Dilmão, tem ali Jardim Veneza, para onde a habitação popular que foi Valentina e esta área estão sobrecarregadas, porque foi população de toda a cidade para lá, não se tem estrutura de escola, de creche, de PSF o suficiente, então a violação de direito é imensa e o Conselho Tutelar não consegue dar conta de tanta violação, sem contar que nessas duas regiões que já precisavam ter dividir um conselho com um e com outro, que é Valentina e Sul, essas duas regiões é a que tem o maior número de violência sexual e violência física. Então, nós vivemos um caos dentro do Conselho, porque com o desmonte da política pública e com o desmonte de toda uma política social, um direito social, quando nós vamos recorrer para o direito da criança e do adolescente, nós encontramos, temos que judicializar. E aí, quando a gente precisa judicializar a política pública, é porque ela não existe. Uhum. E quem pode procurar qualquer cidadão. Existe um mito de achar que Conselho Tutelar é um órgão que atende crianças pobres, né? A gente precisa perceber que direitos são violados em todas as camadas da sociedade, né? O abuso e a exploração sexual não acontece só dentro das comunidades. O abuso e a exploração sexual acontecem também dentro dos bonitos prédios do altiplano. Então, o Conselho Tutelar, ele é garantidor do direito, ele é zelador do direito e ele está no eixo da proteção. Então, nós atendemos sim crianças de todas as classes sociais. Agora, as pessoas precisam ter consciência de que o Conselho Tutelar, ele defende zelo pelo direito da criança, não é do adulto não. Sim. Porque quando eu estava nesse processo de eleição, agora para o Conselho, inclusive ajudando na sua campanha, parabéns, né, pela reeleição nessa jornada que não foi nada fácil, mas à frente a gente pode falar um pouco sobre esse processo eleitoral para o Conselho Tutelar. Muitas pessoas que eu falava que ia ter eleição, vamos lá votar e tal, as pessoas diziam que ia ser a primeira vez que ia votar para Conselho Tutelar. Como elas fazem para chegar ao Conselho Tutelar? Essas denúncias que você disse para a gente que qualquer um pode fazer, independente de bairro ou de classe social, mas como fazer essa denúncia? Olha, nós temos 3 números. Nós temos um número no município, que é o 156, que de verdade eu acho que não funciona, porque eu nunca recebi uma denúncia do 156. Tem o do estado, que é o 123, e tem o Disque 100, né? Então, esses 3 números, eles precisam estar muito, principalmente os adolescentes, as crianças e adolescentes, porque elas também podem fazer essa denúncia.
A denúncia ela também pode ser presencial no próprio Conselho Tutelar ou pelo telefone, pelos telefones dos conselhos tutelares que estão à disposição nas redes sociais. As denúncias elas podem ser anônimas, mas precisa se ter, no mínimo, o nome da criança ou o endereço que está acontecendo, a violação do direito, e o nome do abusador ou do violador. Porque é muito complicado, às vezes chega a denúncia assim, olha, aqui na minha rua, eu não quero dar o nome da minha rua, não quero dar, mas as crianças estão sendo aqui violentadas todos os dias, apanham todos os dias, mas eu não quero me meter, eu só estou fazendo a denúncia. E aí como é que a gente vai averiguar essa denúncia? E quem averigua isso, né? Porque tem na cabeça também de muita gente uma confusão do que é papel do conselheiro e da conselheira tutelar e o que é papel de polícia, de Ministério Público, qual é o papel de apurar, até onde vai o trabalho da conselheira tutelar. Chegando a denúncia no Conselho Tutelar, o conselheiro, ele toma a decisão colegiada de como é que vai ser o encaminhamento daquela denúncia. Então, averiguar casos, quando são casos de exploração sexual, por exemplo, chega muito. Porque fulano de tal abusa de 2 crianças, nós requisitamos o serviço da Polícia Civil, nós encaminhamos a denúncia para a Delegacia de Crimes contra a Infância. Por quê? Vai ser uma investigação, né? O conselheiro tutelar, graças a Deus mesmo, não tem porte de arma, né? E aí a gente também não é de bom tom, a gente qualquer averiguação que vai fazer chamar a polícia militar. Porque o nosso papel é um papel de averiguar, de dialogar e de encaminhar. Então, nós vamos averiguar casos de maus tratos, caso de abandono, nós notificamos a família, em muitas denúncias que chegam, nós notificamos a família para vir até o Conselho Tutelar. Identificando a violação de direito, nós fazemos os vários encaminhamentos. Nós encaminhamos para os serviços de saúde, para os serviços da assistência social, para o serviço da segurança, da previdência, né? Nós estamos com um índice enorme de crianças com transtorno, eu acho que no mundo, né? Nós estamos com um gargalo horrível dentro da saúde mental de crianças e adolescentes. E aí quando a gente encaminha, por exemplo, para o CAPSI, que é para onde se encaminha e é a porta de entrada da saúde mental de crianças e adolescentes, muitas vezes é negado diante do tamanho, do volume da demanda e da falta do profissional da saúde mental para a infância, para cuidar da infância. Certo. E qual é esse profissional que mais falta no caso dos CAPSI, já que é onde tem uma demanda muito forte no Conselho Tutelar? O psiquiatra é uma demanda que nós estamos assim, nós estamos num sofrimento, porque nós que estamos ali trabalhando na proteção e que precisamos garantir o direito, quando nós encaminhamos uma criança que a gente tá percebendo que a criança está sofrendo todo tipo de violação. Ela sofre a violação na escola porque ela sofre bullying, ela sofre a incompreensão da educação em relação ao transtorno, em relação a criança com uma deficiência intelectual, né? A deficiência física, quando é uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência física, eles ainda têm mais facilidade, apesar de muitas vezes não ter acessibilidade, mas
se compreende. E eu acho que a sociedade entra na história do coitadinho, sabe? Que infelizmente ainda existe, aí se aceita, se acolhe de uma outra forma. E não vai buscar. Mas a criança que tem um transtorno, vocês não têm ideia do sofrimento dessas crianças. As escolas não compreendem. Então, quando chega um relatório de escola no conselho que diz assim, esse menino não tem jeito, essa menina é terrível, sabe? Relatórios, mas quem prepara esse tipo de relatório? As técnicas, não, a escola, porque a escola muitas vezes manda. Nós temos escolas excelentes, com profissionais excelentes, o processo da educação inclusiva, o projeto é muito bonito, mas as escolas não foram preparadas para receber esse público. A culpa não é do profissional. A culpa não é do profissional que está na escola. Ele não está preparado. A professora não está preparada. Aí no município de João Pessoa tem uma história que fere o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é dizer que cada aluno substitui um número X de alunos na sala de aula. Aí você imagina o que é isso. Uma mãe vai procurar vaga para o seu filho, aí chega na escola e fala assim, olha, infelizmente nós não temos vaga para o seu filho, porque nós temos 3 crianças com autismo na sala de aula e substitui 6 crianças. Olha a gente plantando preconceito naquela mãe que foi buscar a vaga, vai falar assim, olha, tá vendo que estão botando os meninos que não vão aprender nada? Além do trabalho preventivo, assim, de ir para a escola, de conversar e tal, algo como isso, vocês encaminham para quem? Vocês resolvem direto administrativamente ou sempre tem que buscar o apoio de um órgão como o Ministério Público, por exemplo? Infelizmente, na incompreensão dos profissionais, dos vários setores, não é só da educação não, mas dos vários setores. A gente fala muito na educação, que é com quem mais a gente trabalha é a educação, né? Uhum. Por conta da escola, da idade escolar. Mas, diante dessa incompreensão, que muitas vezes chegam relatórios no Conselho Tutelar, que não dá nem brecha para a gente chamar, porque já vem tão incisivo. Já diz assim, afastamos a criança 5 meses da escola, porque até que a mãe traga um laudo. Como assim? Responsabiliza a família. Como assim? Como é que eu sou escola e eu boto no relatório para o Conselho Tutelar que eu violei um direito deste tamanho? Neste caso, o colegiado se reúne e decide. E aí, diante da fala da escola, eu não tenho mais o que fazer, eu encaminho para o Ministério Público, porque a violação foi muito forte. Essa criança já ficou fora da sala de aula 5 meses. É um processo de exclusão, né? Exclusão da exclusão, né? A Josi Alves, ela lembra aqui pelo Instagram que também tem o DISC municipal para fazer as denúncias, e eu acrescento que você pode fazer também as denúncias relacionadas ao direito da criança e adolescente pela página do próprio Ministério Público. Tem a página da ouvidoria, lá também pode ser feita a denúncia anônima ou não, dependendo de como você entenda ser mais apropriado. E quero aproveitar também para pedir desculpa que eu estou um pouco penso aqui, porque estou com o olho dolorido. Aí às vezes eu não olho nem direito para a Verônica, nem direito para vocês aqui nas redes sociais. Mas Verônica, tu dizia pra gente aqui agora de várias políticas públicas onde vocês, conselheiras tutelares e conselheiros tutelares, encaminham. Um deles que você citou foi a Previdência, né? A Seguridade Social, já que você tratou também da assistência, a gente vem aqui falando da saúde. Para nós, assistentes sociais, entendendo a educação que deveria estar dentro também desse processo de seguridade, isso é uma das fragilidades aí na nossa Constituição. E na atual conjuntura a gente vê o desmonte de muito disso, né? Nós tivemos lá ainda em 2016 a PEC que congelou os recursos para as políticas públicas, agora praticamente o fechamento de muitos direitos na nossa Previdência Social, vendo outros tantos aí dos direitos trabalhistas também sendo desmontado pelo que se diz presidente do nosso país. Já dá para sentir o impacto desse recuo nas políticas públicas, nos direitos sociais, ou mesmo na nossa Previdência,
na atuação da conselheira tutelar? Muito. Olha, primeiro eu queria aí, mandar um abraço para a Josi, né? Josi que infelizmente não entrou nesse processo, mas não precisa ser escolhida para ser conselheira tutelar, porque Josi já é uma grande defensora de direitos humanos de criança e adolescente e uma parceira, uma mulher guerreira. Josi, um beijo para você. Nós estamos sentindo, Tássio, esses últimos 15 dias, uma procura enorme por conta de bloqueio do Bolsa Família, sem motivo. Só hoje eu fiz 3 encaminhamentos para o CAD único solicitando desbloqueio, porque as crianças têm frequência na escola, tem uma criança inclusive com um transtorno bem violento que foi negado o direito previdenciário dele, né, do BPC, e o Bolsa Família, que era a única fonte de renda da mãe hoje, que era o que comprava o remédio da criança, porque foi negado também o medicamento dessa criança, e aí nós também já encaminhamos para solicitando esta medicação, e esse Bolsa Família está bloqueado. Então não foi só esse caso, foram vários casos. Nós estamos assim, entrando num processo de um pouco desesperador, porque a gente está vendo que está sendo negado tudo, né? Quando você encaminha para uma Secretaria de Saúde, e aqui eu queria pedir licença, inclusive, para pedir, rogar ao secretário de Saúde, Adalberto Fulgêncio, que tenha sensibilidade e responda os ofícios que o Conselho Tutelar mandou. Porque eu estou com uma criança de 1 ano e 3 meses, que se alimenta por sonda, que precisa fazer um exame para descobrir uma síndrome rara, desde o dia 20/11, desde o dia 20/10, solicitamos esse exame, não recebemos respostas, reiteramos no dia 18/11, damos 5 dias para que fosse respondido, não foi, está sendo negada a essa criança esparadrapo, luva, seringa para se alimentar. A nutricionista pediu 16 latas de alimento nutricional, que é a única coisa que essa criança se alimenta, e a Secretaria de Saúde só liberou 7, disse que não vai liberar mais. Já estão acabando os leitos da criança e nós vamos ter que judicializar. Já existe um processo, inclusive, judicializado com algumas decisões no interior desse processo relacionadas a dietas, aqui na Promotoria da Saúde. Então, denúncias desse tipo, se forem encaminhadas para onde já existe um processo que trata do assunto, me parece ser algo Mas eu vou lhe dizer uma coisa, tá? Olha, lá no artigo 136, que fala das atribuições do conselheiro tutelar, no item 3, certo? A linha B é claro que diz assim: quando uma decisão do colegiado não for cumprido, judicialize-se. Não passa nem mais pelo Ministério Público, é vara da infância mesmo. Hoje nós terminamos esse processo, nós vamos ter que judicializar. Agora isso é uma vergonha. São crianças, a criança pode morrer. Mas é isso que eu estou dizendo, já está judicializado, já tem uma ação civil pública com o número e tramitando no judiciário. Né? É importante que já não começa do zero o processo judicial. Mas eu entendo que muito disso que você diz já era para dar improbidade de gestores como esse da saúde diante do caos e da negativa sequer de atender um órgão de tamanha importância como não ter seringa no PSF. Na unidade de saúde não ter seringa. Verônica, isso tudo que você traz pra gente, que aponta para a relação da conjuntura com a negativa desses direitos, me faz trazer o debate, um debate para as eleições. Você foi reeleita agora recente. Eu tive com algumas pessoas, com o carro cadastrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, levando as pessoas da comunidade do Aratu para ir votar. E lá chegando, eu me deparei com uma pressão muito grande do fundamentalismo em João Pessoa, obrigando os seus fiéis
pressionando a população para votar em conselheiros ou conselheiras que sequer conheciam, sequer sabiam o trabalho, né, por conta da pressão política de gestão, seja ela municipal ou estadual, ou de relação com parlamentares, para que fossem votar em determinados conselheiros. E isso, para mim, assim, fica claro, me corrija se não tiver essa relação, que tem uma relação direta com esse momento que a gente está vivendo, né? E o que foi esse processo eleitoral? Eu, vendo de fora, sem ser uma conselheira tutelar, e você, enquanto conselheira tutelar, como você viu essa eleição, já que você participou da outra, também como candidata? Olha, eu devo... eu fico até... passo mal quando eu falo desse processo. Sabe por quê? Porque foi um processo onde tudo que eu não queria ver dentro de um processo de escolha para um espaço onde nós que somos defensores de direitos humanos de criança e adolescência, eu que vim desde a minha adolescência, há 36 anos nessa luta, não queria ver de jeito nenhum, eu vi. Eu vi pessoas sendo coagidas, eu vi pessoas votando porque o pastor mandou, porque alguém disse, porque tem alguma ligação muito forte, e aí os interesses estão claros, né? Dentro dessa política nacional, a gente percebe quais são os interesses para se ter, vamos dizer, pessoas que fechem com uma linha de pensamento fundamentalista dentro do Conselho Tutelar. É bom a gente eleger, é bom eles elegerem para eles pessoas que não vão defender o direito da criança quando alguém vem defender uma escola sem partido. É bom para eles não ter conselheiros que vão gritar quando eles gritam a favor da redução da maioridade penal. Foram pessoas, muita gente no Brasil, não estou falando de uma pessoa não, estou falando no Brasil inteiro. Nós saímos perdendo em qualidade, porque muita gente que entrou e na foto da vitória postou fazendo arma. Então isso para mim é um retrocesso. Agora, quem é, e eu digo isso com muita tranquilidade, quem é responsável por tudo isso somos nós da Rede de Proteção, que abandonamos esse espaço, que achamos, não vou participar desse processo, porque então abre-se espaço para quem é oportunista. E aí nós estamos aí na véspera de uma eleição, e o meu medo é que o órgão Conselho Tutelar se transforme em alguns lugares do Brasil, e eu acho que em muitos comitês eleitorais de prefeitos, principalmente, porque é a prefeitura, a população precisa compreender que o órgão Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, né? Nós temos autonomia colegiada de decisão, temos autonomia nas nossas decisões. O prefeito ele não pode demitir a gente, ele paga o nosso salário e ele precisa manter o Conselho Tutelar com funcionários, com telefone, internet, impressora, com tudo, né? Então, as pessoas acham, alguns conselheiros, e assim, infelizmente, muitos conselheiros no interior ficam presos à questão do prefeito. Ao prefeito, pega o carro do conselho, porque nós recebemos um kit, né? A maioria dos conselhos da Paraíba receberam um kit, que quem foi o nosso propositor foi nos conselhos do interior, e muitos não tinham água, né? E
O carro, é claro lá no contrato com a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, que o município ele vai manter o carro. Ele vai cuidar da manutenção, vai botar gasolina, mas o carro é do Conselho Tutelar. E são os conselheiros que definem. Para não ficar indo para outras. Mas o que eles fazem? Eles pegam o carro até para viajar. Porque eles acham que o carro é deles. Então, muitas vezes tem conselheiro indo fazer a averiguação de bicicleta. E o carro do conselho está à disposição do prefeito. Eu sei que se a gente partisse aqui para as denúncias que existem dessa fragilidade do descaso com os conselheiros e com as conselheiras, ou melhor, com o conselho tutelar, né, com um órgão de tamanha importância, a gente entraria aqui mais na noite. Mas dizer para vocês que estão nos acompanhando que se quiser fazer algumas denúncias aí no privado para a gente poder encaminhar, ou fazer alguma pergunta para a gente encaminhar para a Verônica em seguida, pode mandar para a gente, porque a gente está aqui e precisamos já encerrar o nosso programa, mas seguem aberto aí nas redes sociais, compartilhando, fazendo as perguntas, para a gente marcar e encaminhar também para a Verônica. Vamos passar para ela, fazer as considerações finais. Não, como eu disse para você no comecinho, esses tempos rápido assim. Antes de fazer as considerações finais, eu não poderia deixar de pedir aos prefeitos das cidades que paguem os salários dos conselheiros. Que nós temos conselhos tutelares no interior com 3 meses de salário atrasado e é um salário mínimo. Eu acho que é uma vergonha para quem bota sua vida em risco, porque nós recebemos ameaças, nós somos perseguidos e não é justo com o conselheiro tutelar passar 3 meses sem receber salário. E nós temos várias cidades na Paraíba que os conselheiros estão há 3 meses sem receber salário. E aí eu só tenho a agradecer ao Cuscuz com Debate, né? Eu acho que deveria ser mais tempo, na verdade. Mas eu estou muito feliz, assim, de estar aqui. Tenho uma honra enorme de ter recebido o apoio do cidadão Tássio, como de outros companheiros, né? Fiquei muito triste por ver que a gente não é reconhecido muitas vezes pela comunidade, pelo trabalho, pela necessidade. Parece que é um vício que querem fazer a comunidade continuar precisando para ela precisar dos favores e na hora fazer o que eles querem. Mas quem tem companheiros, né, ter companheiros e companheiras é muito bom. Então eu só tenho a agradecer, muito obrigada, estamos à disposição, precisando é só ligar. Obrigado, Confera. Boa noite a todos e todas, até o próximo Cuscuz com Debate.